Saudações a todos que nos acompanham. Nossa, dessa vez eu exagerei na demora em postar um novo vídeo, na verdade. Mas enfim, a agenda bem delicada, bem complicada, tá? Nós tivemos alguns compromissos pessoais bem significativos também nesse período. Não somente eu, mas meus colaboradores também tiveram alguns compromissos pessoais. Enfim, a gente acabou aí tendo uma agenda muito mais expressiva, muito mais delicada e acabamos demorando um pouco mais do que o padrão. Hoje nós vamos falar sobre a importância do batizado em crianças, qual é o real papel do padrinho espiritual, tá? O padrinho espiritual, e nós vamos também falar aqui os tipos de batismos que são válidos para o que é necessário para a criança ficar segura. Então, para você que é de Quimbanda, e muitos pedem isso, tá? Eu vou aqui fazer um modelo de passo a passo de um batismo, ok? Eu poderia escrever o ensinamento para vender o ensinamento, mas não. Isso aqui eu vou ensinar passo a passo um modelo bem básico, tá? E fácil de fazer um batismo dentro de Quimbanda. Quem é de Umbanda pode também pegar este exemplo e adaptar para a Umbanda. Quem é de cultura orixás também pode adaptar para a cultura de orixás. Enfim, se você não tem um ensinamento, não tem ideia de como faria um batizado, então hoje é algo que vai lhe agradar e talvez possa lhe ajudar, ok? Amigos, muitas vezes parece que o batizado de uma criança só é aquele protocolo básico, só é aquela rotina básica nos primeiros meses na vida de uma criança. Mas não se engane, não é apenas uma rotina básica, não é apenas um protocolo de cuidados que nós temos com a criança. É muito importante que nos primeiros meses já seja batizada. Isto é algo realmente bem significativo para o bem-estar da criança e até para a evolução dela. Principalmente porque nos primeiros meses são os meses onde ela começa a moldar toda a sua característica, a sua personalidade. Tá? Mas o porquê que é tão importante o batizado de uma criança? Nós temos os seguintes detalhes. Eu, adulto, tenho a minha atividade religiosa ou tenho a minha proteção espiritual, ok? Enfim, eu tenho algo que me dá amparo espiritual, certo? Porém, nós temos alguns pontos de ancoragem na minha vida, que são na minha residência, e eles são 3. Plantas, animais e crianças. Então, as plantas que eu tenho dentro de casa ou ao redor da casa, principalmente na parte da frente da casa, que sejam plantas que dão flores ou frutíferas, quando nós estamos sob grande ameaça espiritual, sobre ataque espiritual, sobre alguma maldição, sobre uma fase bem negra, isto vai atingir direto, primeiro começando com as plantas. Plantas dentro de casa, qualquer tipo de planta. Existem algumas plantas que são mais resistentes à negatividade que está tentando incorporar na minha rotina. Mas, principalmente, as plantas que dão flores e frutos, elas são mais facilmente atingidas pela negatividade. Animais também. Gato, cachorro, coelho, periquito, papagaio, qualquer animal. Então, se o animal ele não tem uma proteção espiritual, ele também vai sofrer com a negatividade que bate em mim e respinga nele.
o mesmo para crianças. Então, são esses 3 pontos de ancoragem espiritual. Ou seja, eu tenho uma rotina espiritual, eu tenho uma prática religiosa, eu tenho uma forte proteção. A negatividade que vem para mim, ela não pega em mim, mas ela bate e ela espalha. No espalhar, é como se fosse, digamos assim, ó, você já deve ter visto talvez um videozinho aí, não estou dizendo para procurar um vídeo, tá? Mas talvez você já tenha visto um videozinho, tá? De alguém com uma bexiga, né? Com um balãozinho cheio d'água, e aí toca, e aí em câmera lenta, né? Bate aquilo e aquela água se espalha. É a mesma coisa, só que se eu tenho uma proteção espiritual ou uma atividade religiosa, enfim, se eu estou amparado, o que acontece? Bate, imagina que a negatividade, tá? É aquela bexiga cheia d'água. Bate em mim, explode, não me molha, mas acaba espalhando. É pouco que espalha ao redor, mas espalha. E se a casa não tem uma proteção espiritual, não tem ali uma... esqueci agora o nome. Não tem uma firmeza, não tem nada ali que ampare a casa, vai pegar nas plantas, animais ou crianças. Então é por isso que é muito importante as plantas não têm o que fazer, a não ser que você faça limpezas periódicas ou faça uma proteção significativa para o ambiente. Animais, você pode sim fazer proteção para os animais. Usando, o que é mais usado com frequência é aqueles pingentes, vou chamar de pingente, tá? Plaquinha, isso, placa. Plaquinhas de identificação ou até na própria coleira do animal, tá? Faça a proteção como se fosse para um ser humano. Pode sim fazer. Eu nunca vi fazer proteção para animal, ó, que loucura. Tá, então tu não faz proteção para carro? Não faz proteção para ônibus? Não faz proteção para barco, para avião? Então, vamos raciocinar. Se eu posso fazer uma proteção para um carro, para um barco, para uma moto, para um ônibus, por que eu não posso fazer para um animal? Se eu faço para uma casa, por que eu não posso fazer para um animal? Então, dispenso os comentários que irão criticar essa parte, tá? E a criança, não adianta a gente fazer só uma proteção para ela, porque ela não tem atividade. Ela ainda está em construção. Ela está captando tudo aquilo que está ao redor dela. Por isso que ela é tão sensível à negatividade, porque ela está amparada. Quando nasceu, saiu do útero, ela já começa a absorver tudo que está em volta dela. Tudo. Informações, sentimentos, energias e uma proteção espiritual, como uma pulseira, uma tornozeleira, algo assim, não adianta, não vai, porque ela quer absorver o que está na volta, porque ela precisa disso para evoluir e crescer. E somente sendo batizada é que ela não estará recebendo estes respingos negativos, esta carga que acabou sobrando no ambiente, ok? Mas se eu fizer uma proteção para o ambiente, tá? Eu fizer uma proteção para o ambiente, eu fizer ali um ponto de força para o ambiente, eu fizer uma segurança para o ambiente, então eu vou estar protegendo a criança? Não vai, porque eu ainda estou chegando na rotina daquela pessoa e de forma frequente. Então, a negatividade que está vindo em cima de mim, ela vai respingar. E mesmo assim, vai pegar nas plantas. Se tiver proteção na casa, não pega. Mas nos animais e nas crianças, pegam. Se não é uma criança batizada, acaba sendo influenciada por essa negatividade. Seguimos em frente com mais alguns detalhes. Digamos que eu sou umbandista, ou eu sou do candomblé, ou eu sou de quimbanda, eu sou budista, tá? E eu não vou fazer o batismo do meu filho na minha cultura religiosa. Eu vou fazer o batismo em outra cultura. Como é muito que acontece em vários cantos do Brasil. Eu não sei por que as pessoas têm essa mania, esse cacuete, porque elas acabam levando muito em consideração a filmes, histórias, lendas,
E aí acaba alguém que é de candomblé, alguém que é de umbanda, alguém que é de quimbanda, tá? Pegar a criança e levar na igreja católica para batizar. Por quê? Se você não é um católico assíduo frequente, por que tu vai levar o teu filho para batizar na igreja católica? Porque o batismo, inicialmente, ele é o pai, os pais, incluindo a criança na proteção espiritual do grupo em que ele está vinculado. Este é o moral do batismo inicialmente, tá? Esta é a explicação do batismo. Mas, vamos lá, não sou contra quem faz isso, tá? Mas eu acho que não tem lógica. É a mesma coisa, quando eu ainda era babalorixá, tá? A minha primeira filha, eu não levei ela para batizar na igreja católica. Eu batizei ela em casa. Tá? O batismo em casa, ele serve? Não. O batismo tem que ser feito por um mestre religioso. Um mestre, um dirigente espiritual. Tá? O batismo em casa é algo simbólico para a família. Mas, espiritualmente, não tem validade para trazer a imunidade que a criança precisa. Tá? Então, eu sou de umbanda, candomblé, eu sou um mago, um bruxo, feiticeiro, eu sou budista. Se eu levar para batizar em outra cultura, isto vai servir para proteger, para dar imunidade para a criança? Vai. Você pode ser de uma cultura religiosa e batizar a criança em outra cultura, não tem problema. Tá? O fato de batizar a criança, o ato de batizar a criança, ele já traz a imunidade para ela, desde que seja realizado por um mestre dentro daquela cultura religiosa, mesmo que não seja a sua. Mais um detalhe, é obrigatório ter padrinhos, e é obrigatório ter o pai ter 2 padrinhos e a mãe ter 2 padrinhos? Não é obrigatório, tá? Mas a tradição, ela pede padrinhos porque quando houver algum problema com os pais, os padrinhos devem assumir a responsabilidade da criança. E também os padrinhos, eles têm a responsabilidade, olha, não é obrigatoriedade, é responsabilidade responsabilidade é diferente, tá? Eu sou responsável, mas eu não sou obrigado, tá? Não vai ocorrer nenhum problema com os padrinhos se eles não fizerem aquilo que é de responsabilidade deles, que é ajudar no aconselhamento, na evolução, no crescimento, ajudar fisicamente quando for necessário e financeiramente quando assim for necessário e se for possível. Tá? Então, os padrinhos, eles são um ponto de apoio para a criança, tá? Mas não é obrigatório. Algumas culturas julgam ser obrigatório, mas na maioria delas não é obrigatório, ok? E agora nós vamos então seguir adiante com mais um detalhe que me pediram também sobre padrinhos, tá? Os padrinhos, eles precisam ser da mesma cultura religiosa que eu ou na qual a criança vai ser batizada? Não. Os padrinhos não precisam ter nenhuma cultura religiosa, não precisam ter nenhum grau de evolução dentro de alguma cultura, ok? Podem ser pessoas comuns, simples, pessoas que nem têm afinidade com a cultura na qual você pratica ou na qual a criança vai ser batizada. E agora, eu vou aqui passar para vocês um pequeno passo a passo de batismo para ser realizado dentro da quimbanda. Vamos levar em consideração quimbanda que usa o sacrifício de animais, tá? Primeiro, é obrigatório ter padrinhos? Não. Padrinhos são opcionais. Às vezes, nós, para reduzir as pessoas responsáveis pela criança, porque muitos pais não querem mesmo, tá? O que é feito? A mãe escolhe um padrinho e o pai escolhe uma madrinha. Então não é 2 casais de padrinhos, é só um casal de padrinhos. E não precisam ser os 2 casados, interligados, podem ser pessoas totalmente desvinculadas da rotina entre eles. É necessário
que escolha uma entidade para ser a protetora daquela criança. Independente. O batismo vai ser feito na quimbanda, independente da entidade que será escolhida. Isto não vai influenciar na personalidade, na característica, no gênio da criança, nada. Isso não vai transformar a criança, se for uma menina, quando ela começar, depois que ela menstruar, ela vai virar uma prostituta, ela vai virar uma vagabunda, ela vai virar não sei o quê. Nada. O garoto, se for batizado na quimbanda, depois que ele crescer, ele vai virar um marginal, ele vai virar um malandro, ele vai ficar... Nada disso, tá? Nada disso. Nenhuma cultura religiosa vai moldar ou transformar a sua personalidade, o seu caráter e o seu gênio, a sua forma de ser. Tá? O máximo que ela faz é dar mais espaço e mais confiança para você ser quem você realmente é. Tá? Então, sendo batizado na quimbanda e independente da entidade, que for a entidade escolhida para ser a protetora dela, não vai influenciar em nada no crescimento, na personalidade, nas escolhas que essa criança vai fazer no futuro. Tá? E pode ser qualquer entidade. Entidade de encruzilhada, de mata, de praia, de almas... Não tem problema, desde que esta entidade que será dada para a criança como a entidade protetora dela, que esta entidade, ela seja dentro daquelas entidades que podem ser a coroa de alguém. Então, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Dentro de uma determinada quimbanda, as entidades Lúcifer, Beelzebub, Exu Mulu, Exu Leba, tá? Essas entidades não podem estar na coroa de uma pessoa. Então, essas entidades não podem ser a protetora da criança. Só entidades que podem ser, dentro daquela cultura, entidades de coroa, certo? Feita a escolha da entidade, isto não significa que, no futuro, se aquela criança quiser ser quimbandeira, que será a entidade chefe dela ou que fará parte da coroa dela. Isto não tem nenhuma obrigatoriedade sobre a escolha dela ou a escolha do culto à quimbanda onde ela estará. Ok? Isto também, o batizado dentro da quimbanda não vai fazer com que a criança seja empurrada para a quimbanda. Não. Ela estará sob a proteção daquela entidade até a maioridade ou até começar a sua prática sexual. Tá? Então, se a criança chegou ali na pré-adolescência ou na adolescência, tá? Vamos dizer ali, com 15 anos, teve seu primeiro ato sexual, naquele momento já quebra o vínculo direto com aquela entidade. Pode-se continuar fazendo oferendas para aquela entidade, fazendo agradecimentos, enfim, mas o vínculo direto já acaba e só fica ali como se fosse um trabalho normal, como a gente faz para outras pessoas. Iniciamos então o processo escolhendo a entidade que vai ser a entidade protetora da criança. Se for um menino, pode ser tanto um Exu como uma pombagira. Não tem obrigatoriedade de o sexo da entidade acompanhar o sexo da criança. Ok? Só uma entidade, por favor. Uma entidade só. Se quiser, pode fazer um fio de contas para a criança. Ela não precisa usar, pode ficar no berço, na cama da criança, tá? Assim como pode incluir, por exemplo, uma pulseira, uma tornozeleira, tá? Um pingente, um colar para a criança, tá? E aí ela usar diariamente. E se o casal que está levando a criança para ser batizada, se eles são adeptos da quimbanda, aí também nós vamos trabalhar com as entidades principais, entidades chefe daquele casal. Seus padrinhos também têm vínculo na quimbanda e tem as entidades chefes deles, não precisa ser entidade consagrada, entidade lá já com a consagração com assentamento, tá? Se eles já têm vínculo com a quimbanda, já são iniciados na quimbanda, mesmo que eles não tenham assentamento, também vamos trabalhar com a entidade chefe de cada um. Como é o procedimento? Vamos lá. Nós iremos precisar de oferenda, entidade chefe da casa, entidade que vai proteger a criança, as
duas entidades dos pais e as duas entidades dos padrinhos, tá? Então é uma oferenda para cada entidade principal de cada pessoa que estará ali acompanhando, certo? E nós precisamos de uma ave para cada entidade, ok? Nós vamos fazer as oferendas, uma vela de 7 dias, um animal para cada entidade. O animal da criança, que vai representar a entidade da criança, este animal, ele tem que ser um animal branco, tá? Animal branco ou animal preto. Totalmente branco ou totalmente preto. Preto representa renovação, vida nova, renascimento. E branco representa paz, prosperidade, clareza, harmonia e união. Então, ou branco ou preto. Não tem qual é o melhor. Qualquer um dos dois, tá? E, além da oferenda para a entidade protetora, nós teremos também um recipiente, que pode ser um alguidar, com bebida. Aí a bebida mais indicada para a entidade protetora, certo? Nas oferendas das entidades precisa bebida, fica a livre escolha. Se dentro daquela cultura, tá, nós temos cores indicadas para cada entidade ou cada tipo de entidade, a entidade protetora ou é uma ave branca ou é uma ave preta, tá? Então, se você vai colocar algum objeto para o uso da criança, esse objeto vai dentro da bebida que estará ali no alguidar. E aí, nós começamos da seguinte forma. Nós acendemos a vela, fazemos a abertura, fazemos a chamada, iremos ali, a partir daquele momento, iniciar a parte do batismo, que é declarar em voz alta, todos que ali estão, continuando ali com sineta, com adjado, seja a forma que você for usar, tá? E aí você diz, nesse momento sagrado, estamos aqui para o batizado de fulano de tal, que terá como sua entidade protetora, entidade tal, e assim as entidades de seus pais também estejam aqui participando, estão aqui abençoando, iluminando este momento sagrado, assim como as entidades dos padrinhos, e aí você vai dizer o nome das entidades de cada um, né? Então tô só cortando as partes que deve ser lógica de você entender. Ok? E aí, você vai começar com as entidades dos padrinhos, tá? Primeiro, o sacrifício na oferenda para a entidade da madrinha, depois a entidade do padrinho, depois as entidades dos pais, a entidade da mãe, a entidade do pai. Aí você vem para a entidade protetora da criança. Nesta aí, lembrando que, quando você for fazer o sacrifício para as entidades, você vai fazer o sacrifício em cima das oferendas, tá? A não ser que você queira fazer um recipiente separado das oferendas e deixar as oferendas ali bonitinhas. Aí é com você, tá? Mas o recomendado é que seja sacrificado em cima das oferendas, tá? Fechou o sacrifício para os padrinhos, fechou o sacrifício para os pais, agora vem para a entidade protetora. Você vai fazer o sacrifício da ave e um pouco de sangue na oferenda, um pouco no recipiente com a bebida. Oferenda, bebida, tá? O recipiente aonde você colocou a bebida, não é um copo, tá? Deve ser um alguidar. Ok? Terminou o sacrifício, você vai pegar 2 ou 3 dedos, molhar na cachaça com o sangue. Tô falando cachaça, tá? Mas a bebida com o sangue, tá? E você vai fazer um sinal, não precisa ser um sinal de cruz, tá? Vai colocar a mão na testa da criança e no peito da criança. E dizer, a partir deste momento, te batismo, aí eu dizer o nome da criança e que pelas forças da entidade, aí vai dizer o nome da entidade, que você seja protegido, amparado e iluminado. E, a partir deste momento, você está imune enquanto for inocente a todo o mal que aqui esteja a seu redor. E você vai pegar, de novo molhou na bebida, e na mão da mãe, que você possa assim amparar esta criança com toda a sua sabedoria e defendendo-a de tudo que for possível. A mesma coisa no pai e nos padrinhos, tá?
Então, nos padrinhos, agora aqui nós criamos um vínculo emocional e espiritual entre vocês e na falta dos pais que vocês possam aconselhar, que vocês possam ajudar em tudo aquilo que for possível. Enfim, aí você vai incluir palavras, gestos da forma que julgar ser o melhor, tá? E terminou essa marcação, você vai pegar e fazer o sacrifício para a sua entidade chefe, ok? E aí encerrou. Os animais podem ser consumidos. O que eu faço com o corpo? Se eu vou fazer tudo aquilo que você faz padrão com os animais, vai fazer neste momento também, tá? Se você tira a pena, se você tira em ela, se você tira a pata, se você tira a asa, vai fazer da mesma forma como você faz dentro da sua tradição normalmente. Se eu tiver mais de uma criança, eu posso fazer isto para 2 ou 3 crianças? Pode. E aí, o que eu vou ter que fazer com todas essas oferendas? Sim. Para criar o vínculo, é necessário ter algo que represente o início do vínculo e a identificação de cada um. Tá? A não ser que os padrinhos tenham uma criança para batizar e os outros pais sejam padrinhos, entendeu? Sejam compadres um do outro. Aí você pode usar, se usar a mesma entidade, aí a mesma entidade protetora, aí você vai reduzir um pouco o espaço e o custo do processo, ok? Então, pessoal, o que tinha para dizer hoje era isso. Muito obrigado pela companhia de todos, espero que tenham entendido, mas esse é só um modelo, tá? Um exemplo modelo de como fazer dentro da Quimbanda ou para quem quiser adaptar dentro da sua cultura, tá? Não é algo misterioso, não é um bicho de 7 cabeças, é só executar de forma tranquila, calma, certo? E muitas pessoas de Quimbanda vêm me pedindo isso aí e eu não queria escrever para cobrar isso, tá? Até porque eu tô com pouquíssimo tempo para escrever. Nossa, eu não consigo colocar um vídeo a cada 15 dias no YouTube, às vezes eu levo 20 dias, uma rota eu levei um mês. Então tu imagina parar para escrever, né? Não tem condições. A parte do autor tá congelada por um determinado período, ok? Recado de hoje é esse, espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.